Bem, pessoal, bom dia. Nós estamos aqui no nosso gabinete no Senado Federal, em Brasília. Eu convidei o técnico da casa, daqui da Câmara dos Deputados, o Camilo. Ele acompanhou todo o debate da Previdência Social enquanto esteve lá na Câmara dos Deputados. Então eu pedi à liderança do PDT que gentilmente nos emprestasse, nos cedesse a experiência toda acumulada que o Camilo não só teve nesse debate da Previdência do Bolsonaro, quanto também nas outras previdências, a do Temer e outros debates que houveram aqui ao longo dos últimos anos. Então é uma pessoa que já tem aí bastante experiência, conhece de perto o tema e, claro, nós não vamos começar aqui do zero. A ideia do debate da Previdência aqui no Senado é saber qual foi o acúmulo que se teve dentro da casa e o principal, que é o que tem me preocupado, é conversar com você. As pessoas, muitos ouviram na televisão de que a nova Previdência ela é muito boa para o Brasil, mas não falam que essa nova Previdência, não entram nos detalhes dela e muitas pessoas não sabem de verdade qual é o impacto que essa reforma vai trazer, principalmente na vida do nosso trabalhador. Então, Camilo, bom dia. Nós estamos começando aqui o debate da reforma da Previdência aqui no Senado. Vou fazer toda semana uma live para ir conversando com as pessoas, com os internautas, com quem nos acompanha nas nossas redes, até para ir esclarecendo. As pessoas que concordam com as nossas posições, óbvio, elas precisam de informação, até para poder ajudar a fazer um bom debate, e as que não concordam, pelo menos vão saber que nós não estamos questionando só por questionar. O importante é nós discutirmos o tema como um todo. Por exemplo, você me falava que o regime geral está muito impactado na Previdência. Então, só para você entender que está em casa, a Previdência Social ela tem uma legislação que ela trata três tipos de regimes com legislações diferentes, ou seja, leis diferentes. Tem o regime próprio, que são basicamente os funcionários públicos. Nós temos o regime geral, que são os trabalhadores como um todo, da iniciativa privada, o autônomo, todos esses trabalhadores. Você trabalha no comércio, você trabalha como cobrador, pedreiro, enfim, você está lá dentro desse regime geral. Os municípios que não têm o seu regime próprio, ainda estão no regime geral. Estima-se que mais de 2.000 municípios no Brasil, não é isso, Camilo? Ainda estão no regime geral e tem o regime dos militares, a previdência dos militares. Então, para cada um existe um cálculo atuarial e existe uma estratégia. Então, hoje eu queria assim, a gente vai comentar os outros, mas hoje nós vamos bater muito aqui, conversar um pouco sobre o regime geral. O regime geral, o teto dele é R$ 5.900. Então não dá para o governo me fazer uma propaganda, Camilo, e falar que vai combater privilégio para quem ganha até R$ 5.900. No texto principal do governo, eles apresentam que a média dos ricos do Brasil, do regime que ganham no Brasil, é a média de R$ 2.300. Olha só, você hoje, com remédios caros, custo de vida cara que nós temos no Brasil, nós falarmos que a média de um rico no Brasil é de R$ 2.300, eu realmente não compreendo, e eu acho que esse mundo que o governo está falando deve ser aquele mesmo mundo que o presidente Bolsonaro falou que não tem fome no Brasil. Deve ser um outro Brasil, porque o nosso que nós conhecemos de perto, uma família para se sustentar com 3, 4 mil reais, ela passa muita dificuldade, principalmente os assalariados. Então, Camilo, qual é a tua impressão geral do que veio lá da Câmara e que nós vamos discutir aqui no Senado Federal? Bom dia. Bom dia. Para começar, o senhor citou a PEC do Temer, e essa PEC que veio, a PEC que o Temer apresentou e essa que foi apresentada pelo governo atual, e essa é mais rígida que a do Temer. O que veio de lá foi por exemplo, eles estimam uma economia de 1 trilhão, só que 800 bilhões vem do regime geral. Então, assim, aí fala, está combatendo privilégio, sempre que está tirando renda de quem ganha menos. Então, vamos lá. 1 bilhão que eles querem economizar, desses 1 bilhão,
800 bilhões. 1 trilhão, na verdade. É 1 trilhão, 800 bilhões. 800 bilhões é do regime geral. E o regime geral não está lá juiz, não está lá promotor, não está lá deputado, não está lá senador, porque eles falam dos privilegiados e quem está em casa acha que foi cortado o privilégio é de quem ganha 30 mil reais, quem ganha 35, quem ganha o teto no Brasil. E o regime geral, gente, só para explicar, não é as pessoas que ganham acima de 5.900 reais, não é isso? Não, até o teto é 5.900. Todos foram prejudicados, o servidor público foi prejudicado, o regime geral foi prejudicado. O que não existe essa questão, né, de foi só para combater privilégio e que precisava da reforma para garantir a aposentadoria do regime geral. Assim. O regime geral no Brasil tem financiamentos distintos, né? Tem a contribuição do trabalhador, do empregador e tem outras contribuições previstas na Constituição para manter o sistema de seguridade, que envolve a previdência, envolve a assistência social e assistência de saúde. Esse sistema ele está sendo muito prejudicado. As pessoas não entendem que é o seguinte: houve uma mudança de contrato imediato, não foi uma reforma demográfica. Se fosse uma reforma demográfica, atrasaria as aposentadorias e manteria o valor das aposentadorias. A questão é, está atrasando as aposentadorias, as pessoas vão ter que aposentar mais tarde e recebendo bem menos do que estavam na expectativa de receber. Então, os descontos reais nas aposentadorias que as pessoas têm expectativa de receber são muito altos. E o tempo para se aposentar aumentou muito. Então, ou seja, vai demorar para se aposentar e vai receber bem menos. Isso por variação de um mês. Se a pessoa faltando um mês para aposentar e passa a reforma, ela vai ter que esperar anos, às vezes, e para ganhar bem menos do que ia ganhar. Só para você ter uma ideia, nós estamos aqui na transmissão ao vivo, no nosso Facebook e no nosso Instagram. O Pacheco, aqui no Face, ele está aqui fazendo um questionamento, que as pessoas estão achando que está tudo bem para quem está perto de se aposentar. Isso é verdade? Não, não é verdade. Esses, geralmente, porque quem está entrando no sistema, você já entra na expectativa da nova regra. Agora, quem já está para vencer a regra e a perda salarial e prolongamento do tempo para aposentar, esses que são os mais prejudicados. Não vejo quem mais seja. Tá, porque você ouve muito em casa ou na televisão, né, porque eles ficam massificando. Então, água mole, pedra dura. Eu outro dia estava no município de Amarante e conversando com um trabalhador, com um morador, na casa bastante humilde, e lá perguntei para ele o que ele achava da reforma da Previdência. Ele diz: não, eu sou a favor. Eu vi na televisão que é muito boa para ajudar o Brasil voltar a gerar emprego e voltar a gerar investimento. E aí eu perguntei para ele se ele sabia, na casa dele ele é aposentado, né, com um salário mínimo, e a esposa dele tem um salário mínimo também. E eu perguntei se ele sabia que amanhã, quando ele morresse, a viúva dele não ia ficar com o dinheiro integral dele. Eles iam perder dentro de casa 60% de arrancada, 40 dele e 20 dela, se ela optar pelo dinheiro dele, de arrancada para montar a renda familiar deles. Ou seja, se ele ganhasse aí 2.000, ia cair para 1.400, não é essa a conta? No caso, os dois ganhando 1.000 e 1.000, quando ele falecer, ele vai perder já 40%. E ela? E ela, se ela escolher o dela, ela mantém o dela. Aí se aplica mais 20% em cima do dele. Ele vai para os 400 reais, 400 e pouco, e o dela vai para 1.400. Nesse caso, nessa combinação, sim. Mas tem combinações piores. Piores, né? Como qual, por exemplo? Por exemplo, se ele ganhasse 2.000 e ela ganhando 1.000, ele já vai para 1.200. Aí ela vai escolher o dele. Então eles tinham 3.000 de renda. Ela vai escolher o dele, porque é maior que o dela. Aí ela fica com a pensão dele de 1.200. Aí no caso a aposentadoria dele vai para 800 reais, tem um desconto no dela. Então de 3.000 eles vão receber 2.000 reais. Perde um terço. E no caso renda familiar, a renda familiar vai ser atacada de forma o Consola Gonçalves, ele quer saber se vai mudar a idade mínima para professor. Então, para o professor novo que entrar no sistema é uma regra, na transição é outra. Existe uma regra de evolução da idade do professor, né? Quem está na transição, existe uma regra de pontuação evoluindo também. Então, no caso, o professor hoje tem uma pontuação para aposentar 81,91, que não existe idade mínima para professor no regime geral. Existe 30 anos de escola, de sala de aula para o homem e 25 para a mulher. E a pontuação é 81,91. Essa pontuação vai crescer, senador, um ponto a cada ano a partir do ano que vem.
e vai chegar a 192. Ó, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Ah. O Júnior Gomes, ele colocou uma situação mais concreta. É melhor na A situação mãe concreta. dele, ela é professora há 45 anos. Ela dá aula ela é professora há 45 anos, dá aula há 17 anos e 5 meses. Sim. Como é que ela fica para se aposentar? Pois é, hoje, ela com 45 anos, ela faria mais 8 anos aqui, 53, Isso. ela estaria com a pontuação acima de 81, 53 com 30, dá 83, ela aposentaria com 8 anos. Aqui, para ela pegar a transição e conseguir manter o salário dela, ela precisa trabalhar mais 16 anos, não 8. Para ter a integralidade. Não. É a integralidade, mas com cálculo diferente. Entendi. Então, esse cálculo hoje se dispensa 20% das piores contribuições, então a média final dela fica mais elevada. Isso aqui, esse esforço todo de trabalhar mais 8 anos, ela vai perdendo em média uns 15% ainda do salário. Essa para ter a integralidade. Se ela não conseguir fazer a integralidade, ela pode tentar fazer 40 anos de outra forma para fazer a integralidade também perdendo 15%. Porque assim, no regime geral, hoje, a cada um ano são 2 pontos. Não, a cada 2 anos 1 ponto. Isso. Né? Então, no que passou na Câmara para cá, fica a cada ano 1 ponto. E ainda termina uma pontuação maior do que hoje. Hoje o professor, 91, 81 vai para 190. 190. Não, desculpa, 95 e 85, professor. 95 e 85, mas lá no final da transição, que hoje seria uns 8, 10 anos. Porque a atual pontuação é 96, 86 geral. Geral. E o professor é 91, 81. Certo. No caso dela aqui, ela vai ter a pontuação, só que ela precisa pagar um pedágio de 8 anos aqui, porque falta 17 anos para 25, falta 8 anos, 7 anos e pouco, seria 15 anos mais ou menos, 15 a 16 anos aqui. O pedágio é muito alto. Um pedágio de 100% que eles estão pedindo numa transição para o regime geral é muito difícil de alcançar, principalmente a questão, né, da regularização do trabalho. Né? Ó, a Yasmin aqui, Bianca, ela está perguntando aqui no Instagram se corta privilégio essa reforma da Previdência. E aí tu já responde junto para Maria Tereza. Ela quer saber exatamente o impacto para o pensionista. Então, se corta privilégio e qual é o impacto para o pensionista? Olha, já está, como eu falei, o servidor já está sendo afetado, está aumentando a contribuição da Previdência dele em valores altos, vai ter contribuição extraordinária e está tendo um pedágio alto para pagar também. Então eles estão sendo atingidos sim, está cortando, se é que é considerado privilégio, está havendo esse corte. Só que a mesma regra é aplicada para o regime geral que ganha pouco. Então, consegue, porque quem é do servidor público tem estabilidade, ele consegue em certas situações. Mas o servidor público ele não está no regime geral, ele está no regime próprio. Mas as regras de transição são parecidas. São parecidas. Então você está pegando uma regra de transição que para o servidor é viável, de certa forma é alta, é puxada, é 100% do tempo que falta, mas ele consegue, pela estabilidade, até atingir, mas é ruim. Mas para o trabalhador do regime geral, a mesma regra, ele não vai conseguir atingir. É porque tem uma questão que é sempre importante lembrar. O servidor, além de ele ter o seu regime próprio, mesmo com essas regras parecidas no regime geral, ele tem ele tem a certeza que durante os 12 meses ele tem a sua carteira assinada. Está recolhido automaticamente, então o cálculo dele é mais tranquilo. Agora, minha gente, um trabalhador da ponta, né, o trabalhador comum, ele só consegue, a média dele, a estatística diz essa, a média é de 3 meses, olhe lá um que consegue chegar a mais. Né? Principalmente então, quando a idade está mais avançada. E quando a idade está mais avançada, depois dos 50 anos, um pedreiro ele vai assinar a carteira 12 meses ao ano. Aqui, ó, a Tânia Lima, ela tá desempregada, ela está perguntando se com essa nova regra, se ela se aposenta um dia. Se ela não tiver os 15 anos mínimos para aposentar por idade com 62, ela não aposenta nunca. Pois é. Então, ela vai ter que ter 15 anos mínimos, uma idade de 62 e detalhe, esses 15 anos mínimos para quem não é funcionário público, eu repito, a média são 3 meses ao ano de carteira assinada, a média. Nós estamos vivendo um momento dificílimo no Brasil. São 13 milhões de desempregados, quase 15 milhões de subempregos, outros 5 milhões de desalentados, são pessoas que já nem procuram mais um emprego, desistiram de procurar. Ou seja, você pega aí um universo enorme
de trabalhadores, quase 40 milhões de trabalhadores que estão aí muito vulneráveis, né? E que esse pessoal não estão assinando carteira, né? Não estão assinando carteira. Então, como é que eles vão amanhã, com 15 anos de contribuição, conseguir se aposentar? É realmente preocupante. Você sabe quanto o trabalhador aposenta hoje com 15 anos por idade? Hoje é 65, um homem, 60 mulher, 15 anos, ele recebe 70% mais 1% ao ano. Ele recebe 85% da média dele. Essa pessoa, mesmo que ela cumpra os 15 anos, ela vai perder no cálculo da média uns 15% e vai receber 60%. Ó, a Isabela Flegner aqui está dizendo, reforma cruel, transição injusta, corte de pensões e alíquota injusta. Exato. Você está falando. Todos estão sendo, o servidor está sendo muito prejudicado também. O Lázaro Nogueira, o Lázaro está aqui perguntando se o Congresso vai cortar seus privilégios. Nós temos uma luta aqui árdua, Lázaro, porque, primeiro, o governo, ele, durante esses 6 meses, nós várias vezes aqui chamamos para a responsabilidade perguntando qual era a agenda de verdade que ia voltar a gerar emprego no Brasil. E até agora essa agenda não apareceu. Eles vieram com essa proposta mirabolante dizendo que a reforma da Previdência vai cortar privilégio, e aí eu até recebi vários postzinhos e tudo dizendo que agora acabou a mamata dos deputados e senadores de não ter aposentadoria especial e tudo, e que tudo isso é pura conversa deles, porque as aposentadorias, quem opta por elas próprias, elas são de um outro tipo de regime que... E você contribui muito mais. E que é outro tipo de regime que não tem nada a ver com esse que está dentro da reforma. E o tipo de contribuição e o valor é totalmente diferente. Então, assim, o debate tem que ser, Batista, um debate franco, um debate onde as pessoas saibam de verdade o que é que está sendo modificado. Por exemplo, a palavra chamada desconstitucionalização. Você imagina só um tema tão sério desse aqui, que o Constituinte lá atrás colocou dentro da Constituição Federal. Hoje, a maioria dos temas que estão aqui, das novas regras, estão sendo desconstitucionalizadas. Sabe o que isso quer dizer? Que agora o governo pode até não ter força para passar, porque ele precisa de 308 votos na Câmara e 49 no Senado. Só que na hora que ele passa dizendo que esse tema é desconstitucionalizado, ou seja, a regra dele, a gestão dele é feita através de lei, o governo dá um passo importante, porque lá no futuro ele vai poder fazer aqui através de lei, ou seja, maioria simples, amigo. Então, o que você imagine só a facilidade que eles vão ter de implementar mais políticas de arroxo, mais retirada de direito e mais maldades, como está sendo feito aqui nesse debate da Previdência. Maldade eu digo primeiro porque eles falaram que vão resolver. A expectativa que eles criaram para o nosso povo brasileiro é que a Previdência, no outro dia, casamento desfeito volta de novo, que a mulher perdoa o marido, eles no outro dia estão tudo empregado, que ninguém mais está no SPC e Serasa. A expectativa que passaram para o povo brasileiro é de que está tudo resolvido. E é pura mentira, não é verdade. Esse debate por si só não resolve. Ontem mesmo eu participei de uma audiência pública importante, que é a audiência pública que trata a reforma tributária. Essa era para ter sido a primeira para vir ser discutida. E a outra, que é a de verdade que tinha que ser discutida, é a nossa dívida pública. Porque você imagine só, Batista, o que o Brasil paga de dívida pública por ano não chega nem perto do orçamento da saúde, educação e assistência social. Então a gente paga uma dívida que é impagável, essa que é a palavra, porque é juros sobre juros, né? Falando em juros sobre juros, eu vi agora ontem os jornais reafirmando que na escala dos últimos 10 anos, que o Banco Central faz o estudo, a gente continua ainda com a maior taxa de juros do cheque especial. 322% de cheque especial ao ano dos nossos trabalhadores, de quem ainda tenta fazer rodar o dinheiro no Brasil. Então é um absurdo. Então nós precisamos discutir profundamente essas questões de forma à luz, da forma clara, de forma justa, honesta com as pessoas. Eu tenho aqui um mapinha rápido, só aqui para dar um embasamento aqui para vocês. Nós, imposto no Brasil, a gente tem aqui absurdos no consumo. Enquanto isso, o especulador paga pouco imposto no Brasil. Então assim, você vai ali para um restaurante, você paga 32% de despesa que tem ali dentro de comida, de tudo, de serviço, é de imposto.
Hoje você quer dar uma bicicleta para o seu filho, você vai comprar ela, 46% dela é imposto. Hoje, um caderno universitário, 35% dele imposto. Uma calça jeans para você se vestir, 39% dela é imposto. A camisa, 35%. Uma casa popular, 48% é de imposto. O cimento, para você fazer a reforma da sua casa, melhorar lá a sua calçada ou fazer lá uma melhoria, 30% dele é imposto. A água, que é um produto que não era para estar se discutindo que água é vida, você hoje, 24% dessa conta cara é imposto. A energia elétrica, 48% dela é imposto. Então, eu tenho um projeto aqui que está andando na casa para acabar com a cobrança abusiva de energia elétrica. Só que hoje, 48% do que você paga de energia é imposto. E vários outros aqui. O gás de cozinha, 34% é de imposto. Um óculos, se o estudante aqui precisar, ou idoso, ou até eu aqui que de vez em quando uso, 45% do óculos que eu compro para poder ler é de imposto. Então, Camilo, essa promessa de que vai resolver, ela é um mínimo perigosa, né? O que estão criando, porque vai diminuir a renda, a classe média vai ser achatada, como é que vai ter mercado sem renda? Eu não consigo ver essa lógica. Eu quero explicar uma coisa, os aposentados hoje, atuais, os casais aposentados, estão lá, às vezes eles entram naquela conversa que é para salvar a aposentadoria deles. Só que a regra de pensão e de acúmulo vai tirar a renda deles no falecimento de um. Essa regra vale para todos os aposentados atuais. E ela está em lei, ela pode ser alterada por medida provisória. Então ela está com um desconto de 40%, com acúmulo limitado, né? E ainda pode ser uma medida provisória chegar aqui depois da promulgação da PEC e passar para 50%. Né? Então assim, os aposentados não estão salvos, não existe isso. Vai haver perda de renda familiar para toda a classe média, a tendência é achatar todo mundo perto do salário mínimo, e essa que é a tendência que está lá na reforma. O Luciano Ruff está dizendo aqui, a taxa extra para os servidores é um cheque em branco e é confiscatório. Inclusive o relator tinha tirado essa taxa extraordinária, depois voltou, por causa da negociação lá. O que acontece? Além de eles terem aumentado a alíquota de 11% para 17% linearmente falando, para o servidor público, chegando em média 17%, com faixas de 22%, cria-se uma taxa extraordinária que a qualquer momento pode se contribuir, pode descontar, e servidor público, todo mundo acha que servidor público ganha bem, né? Isso é um percentual pequeno, a maioria ganha pouco, e essas pessoas não vão saber nem qual que é o salário dela, porque é um cheque em branco. Administrativamente, pode-se descontar mais para cobrir déficit. E não fala da contrapartida do governo nessa extraordinária. Hoje, as pessoas pagam previdência, aposentado no serviço público, e vão pagar a partir de um salário mínimo, tudo para cobrir o déficit, mas houve superávit nacional. Esse déficit é atual, é de um ano. Eles criaram um sistema de capitalização e esse é o custo do sistema. Então, assim, o déficit ele é falseado, porque é um déficit fotográfico. Então, deveria haver mais clareza para tratar esse déficit na questão do servidor público, porque são milhões de servidores públicos e não ganham bem, não. A média de salário de servidores da maioria das carreiras é baixa. Então, assim, essa demonização do servidor público é uma coisa meio cruel. Para você ter ideia, o Rafael aqui, ele está dizendo que, ele está perguntando para ti, a transição para a aposentadoria, para com quem está 5 anos ou menos para se aposentar, ou quem já contribuiu, por exemplo, 10 anos, entra nessa transição? Entra, mas não é viável, né? Se você contribuiu 10 anos, falta 30, aí vai pagar 100% de 30, vai pagar 60, é melhor ir para a regra de 40 anos com idade de 65. Nesse caso. O outro, que falta 5 anos, se ele tiver a idade mínima lá, se for homem, de 60 anos, ele paga mais 5, trabalha 10. Então ele vai pagar o dobro. Depende, porque tem um ponto que um pedágio de 100%, ele é inviável. Todas as transições de regime de previdência que houve até hoje, o máximo foi 20%. O PDT, no projeto no substitutivo global, ele previu pedágio de 50% para o servidor, porque ele tem estabilidade, e 20% para o regime geral. Esse 100% para ambos é muito, muito agressivo. A Leila Antique aqui ela está dizendo que os servidores estão sendo injustiçados. Diz que o pedágio de 100% para os servidores civis é injusto e está aqui nos pedindo o apoio. O Camilo acabou de fazer aqui esse comentário.
realmente injusto, porque assim, venderam que todo servidor público no Brasil ele é privilegiado, é o que ganha teto, todos são muito ricos e tudo. Isso é uma minoria, e essa minoria já faz tempo que não está no regime. Né? Eles já estão no teto. Muitos deles já estão fora. Né? Realmente a conversa não está sendo bem clara. A Isa está perguntando qual o prejuízo para as mulheres. As mulheres são as mais afetadas. Né? Hoje a mulher ela contribui 30 anos para aposentar com integral. Agora eles estão pedindo 40 anos. Só aí ela já perde 20%, se ela não conseguir cumprir os 40 anos e esperar a idade. Mais uns 15% de prejuízo com recálculo. Então já perdeu 35%. E se for a professora, ela perde 30 mais 15, é quase a metade do salário. Por exemplo, eu tenho uma tabela aqui, é o seguinte, uma professora que hoje está na expectativa de aposentar com R$2.000, se ela não conseguir cumprir os 40 anos ou o pedágio, ela vai ficar em casa envelhecendo, porque ela não consegue contribuir para chegar na pontuação, para aposentar com 1.260. Ela ia aposentar daqui 1 mês, 6 meses com 2.000, às vezes vai esperar 5, 6 anos, porque não está desempregado ou coisa parecida, para aposentar com 1.260. Isso é confisco. Aí se ela morrer, para deixar para a família, ela ia deixar 2.000 na regra atual e vai deixar R$756. Então assim, provavelmente essa pessoa que ia aposentar daqui 6 meses, 1 ano, com 2.000, se tiver desempregado ou não conseguir a contribuição do pedágio, ou a idade mínima estiver abaixo, ela vai ficar parada em casa. Para receber quase a metade do que ela receberia na regra atual. Se era uma reforma demográfica, porque a população está envelhecendo, tudo bem. Então vamos atrasar a aposentadoria dela. Mas por que tirar o salário dela? Eu te confesso assim, dentro do PDT e aonde eu chego, o que eu tenho dito? Olha, se a aposentadoria, o regime próprio, ele é um cálculo atuarial, todas têm que ter um cálculo atuarial. Claro que o regime ela tem outras fontes de receita, então ela tem também o seu olhar social. É preciso que a gente converse abertamente. Olha, o servidor precisa recolher mais nesse período aqui para que a gente possa fazer um melhor. Para considerar o superávit também, né? Que houve, que foi absorvido, né? Também. Então teve tantos anos de superávit, teve tantos de déficit. Fazer essa média. Então fazer uma média e dizer, olha, hoje o servidor está recolhendo X%. Precisa aqui recolher um pouquinho mais para que garanta e trabalhe um pouquinho mais. Já aumentaram isso, já fizeram isso. Então o que ele vai fazer? Então ok, vai trabalhar um pouquinho mais, vai recolher um pouquinho mais e ele sabe que ele está garantido. Mas em uma conversa franca, aberta. Agora não dá para nessa conversa aqui, além de ela não ser franca, aberta, ela ser mentirosa. É esse que é o problema. Aqui a forma como está colocado é pura conversa. E essa história de dizer que vai ajudar a melhorar para quem? Porque o que eu estou vendo aqui, Camilo, é que esses 800 milhões, esse 1 trilhão que o governo quer economizar, não é economia. Eles estão fazendo com que deixe de circular. Né? Porque se você diminui a circulação da aposentadoria, do dinheiro, de uma família que ganha R$3.000, ela vai passar a ganhar 2.200, 2.400, essa economia toda, isso não é economia, é tirar dinheiro de circulação e diminuir o poder de aquisição das famílias, poder de compra, né? E também de sobrevivência. Então, é um debate que nós vamos estar aqui fazendo ao longo do mês de agosto, de setembro, outubro, até ser votado aqui a PEC aqui no Senado. Eu vou estar toda semana convidando vocês para a gente conversar sobre alguns temas, né? Semana que vem eu convido o Camilo para a gente vir aqui discutir algumas emendas que eu já apresentei na CCJ, né? Eu vou listar aqui algumas delas e explicar o que é para vocês estarem informados. O Júnior Gomes, ele está aqui pedindo para a gente mandar aqui um abraço para todos os amigos do nosso estado querido do Maranhão. Valeu, Júnior. A Iven Silva, ela é lá de Carolina também. Um abraço a todos os amigos de Carolina. Tive a oportunidade de ir em Carolina depois da eleição, na vaquejada lá, na cavalgada. E, como sempre, muito bem recebido. Um abraço a todos os amigos de Carolina. O Gleison, lá de Lago da Pedra, também um grande abraço para ele. Um abraço para os amigos aqui de São José dos Basílios, de Tuntum, os amigos aqui de Codó, de Timon, claro, a toda a turma aí da militância do PDT aí de São Luís e de todo o estado, e ao movimento de mulheres. A todos vocês eu quero aqui mandar um grande abraço. Continuem acompanhando o nosso mandato nas nossas redes sociais.
Eu quero te agradecer, Camilo, abrir aqui para você fazer suas considerações e, claro, já te convidar para a semana que vem a gente conversar aqui sobre as emendas que nós vamos apresentar. Prazer. Eu só queria dizer o seguinte, não é uma reforma demográfica, é uma reforma fiscal. E está realmente achatando a classe média. Estou falando classe média, quem ganha R$3.000 é considerado classe C em diante, se não me engano. Todos esses vão perder muita renda. E quem ganha salário mínimo vai perder renda também. Então, assim, está atingindo a população e é uma reforma fiscal. É uma reforma que está tirando dinheiro, compromisso de pagamento de previdência e expectativa para poder justificar um déficit que, no caso do regime geral, ele tem outras fontes que poderiam ser trabalhadas para atender, tem as isenções que estão sendo, né, que sempre existem aí na Previdência, então assim, tem as cobranças de passivos que não são cobrados. Existem outras maneiras, né, de trabalhar o déficit fiscal da Previdência, juntamente com esticando a questão demográfica, atrasando um pouco as pensões. O que foi feito aqui, na verdade, para mim, é um confisco nas expectativas salariais da classe média. É muito grave, as pessoas estão achando que estão salvas, que não vai ser atingido, não. As perdas salariais são muito grandes. Eu acho que é isso que as pessoas precisam saber. Não, vamos fazer a nossa parte, cada um ajuda a divulgar, compartilhar nas suas redes, nos seus grupos familiares, vamos abrir o debate. Não estamos aqui discutindo o eu contra ele, o certo contra o errado, o bem contra o mal. Nós estamos discutindo uma conquista do povo brasileiro, que é a conquista do direito a ter uma aposentadoria digna e poder ter uma velhice digna para você poder sobreviver. E hoje não dá mais para a gente retroceder. Então, você tem ideia, nesse debate não está incluído os estados e municípios. Como assim? O Brasil federal é um, o Brasil no estado é outro e o Brasil no município é outro? Não é o próprio presidente que falou menos Brasília e mais Brasil? Como é que você fala isso e na prática a gente exclui os estados e municípios desse bom debate? Então vamos sim discutir aqui de forma bastante aberta, franca, os projetos do governo que chegaram aqui no Senado, que são bons para o Brasil, todos nós apoiamos, todos nós votamos. O governo não pode nos acusar de ter boicotado nada. A única coisa que a gente pode aqui reclamar e lamentar é que o governo até agora não se deu conta que acabou a eleição. Todo dia ele quer abrir uma nova crise. Eu acho, até entendo, Camilo e todos, eu entendo que é uma justificativa que ele tem para fugir do principal debate, que é ele explicar qual é o projeto para o Brasil voltar a gerar emprego e voltar a dar qualidade de vida para a nossa gente. Movimentos, as assistências social toda parada, o recurso do SUAS está aí a míngua. Nós temos aí os programas importantes de conquista do povo brasileiro, que não é mais de governo, né? O FIES, nós temos aí vários programas para a nossa juventude que estão aí parados. O Minha Casa Minha Vida, vocês estão vendo como é que está. Os programas mais ainda restritos, ou seja, muita coisa aqui para a gente dialogar. Um grande abraço a todos e eu quero aqui pedir para Deus, acima de tudo, e para todos continuarem orando, rezando, todo mundo com energia positiva, porque a gente não está aqui querendo, desejando quanto pior, melhor. Nós queremos é que as coisas andem, mas andem de forma justa. Os que ganham muito, esses sim tem que ajudar mais. E não falarem que estão agindo para eles e atacando justamente os pequenos.